Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Cartoleiro. No vídeo de hoje vamos atualizar o nosso time pensando na 12ª rodada do Cartola FC. Mas antes de começar o vídeo eu peço a vocês novamente para se inscreverem no canal, compartilhem o vídeo com os amigos, deixem o seu like para o vídeo ser compartilhado para mais pessoas, deem sugestões, críticas e deixem os seus respectivos times nos comentários para podermos debater sobre essa 12ª rodada do Cartola FC. Lembrando que também estamos com a nossa página no Instagram, que é o @cartoleirofc. Lá divulgaremos sempre que um vídeo for postado no nosso canal e postaremos a nossa escalação final faltando 1 hora para o mercado fechar, então não se esqueçam de nos seguir no Instagram. Sem mais delongas, bora para o nosso vídeo e bora mitar nessa 12ª rodada do Cartola FC. Muito bem, galera, esse foi o time que a gente montou no esboço que a gente realizou no último vídeo, que foi postado na terça-feira. Se você não assistiu ainda, assista, porque eu acho que é importante, eu justifico a escolha de cada jogador que eu escalei no nosso time. Então assista, o link vai estar na descrição do vídeo para vocês assistirem. E como vocês podem ver, alguns jogadores já viraram dúvida de terça para cá. No nosso time, o Saravia e o Hulk estão como dúvida. Então a gente vai ter que tirar eles. E, como eu disse no vídeo anterior, eu estava muito tendencioso a colocar o nosso time no 3-5-2 ou no 4-4-2, porque a rodada está muito legal para meias e está um pouquinho escasso para atacantes. Então eu vou colocar o nosso time no 4-4-2 aqui e vou tirar alguns nomes que eu coloquei do nosso time, porque eu acredito que dá para montar um time mais equilibrado, já que a gente tirou o Hulk, que é o jogador mais caro do Cartola. Então é a oportunidade da gente deixar o time um pouco mais equilibrado. Então eu vou tirar aqui o Yuri Alberto, que não estava me agradando tanto, tinha poucas opções no ataque mesmo. Vou tirar o Manuel também, que eu estou em dúvida para colocar no meu time. É um zagueiro que pode estar no meu time final sim. O Diego Aguirre, eu vou optar por um técnico um pouquinho mais barato. E eu acredito que esses jogadores restantes que estão no nosso time vão se manter. São unanimidades para mim nessa rodada. E agora vamos escolher o restante do nosso time aí para buscar a mitada nessa 12ª rodada do Cartola FC. Hoje vamos começar um pouquinho diferente, vamos escolher primeiro o nosso técnico para a rodada. O Diego Aguirre era o nosso técnico no esboço inicial, está custando 7,56 cartoletas. Acredito que seja uma ótima opção para essa rodada sim, mas eu não vou escolher ele para justamente equilibrar um pouco o meu time, colocar um técnico mais barato, para ter opções mais acessíveis no meio de campo, que eu acredito que é uma posição que está muito bacana para essa rodada. Das opções um pouco mais baratas, tem 3 que me agradam bastante. A primeira delas é o Wagner Mancini, 5,92 cartoletas, pega o Sport dentro de casa. Como eu disse no vídeo anterior, o Sport cede muito saldo de gols aos adversários e isso pode subir a média do Wagner Mancini, então ele me agrada bastante. Os outros dois vão acabar se enfrentando na rodada, que são os técnicos mais baratos, que é o Jair Ventura da Chapecoense e o Jorginho do Cuiabá. O Jorginho está numa fase melhor, o Cuiabá conseguiu 2 empates aí nos 2 jogos que ele treinou a equipe. O Cuiabá está crescendo no campeonato, mas por enquanto eu vou escalar o Jair Ventura da Chapecoense pensando no fator mandante. Eu acredito que seja um pouco determinante na minha escolha, então por enquanto ele vai ser o técnico do nosso time. Como vocês podem ver, a única posição que eu não vou precisar trocar por enquanto é no gol, porque eu já escolhi o João Paulo da Chapecoense. Acredito que seja uma ótima escolha nessa rodada, pensando no preço, na quantidade de defesas que ele fez ao longo do campeonato e na possibilidade de saldo de gols, apesar da Chapecoense não estar vivendo uma grande fase. Acredito que o jogo contra o Cuiabá dentro de casa pode ser que a Chapecoense consiga segurar o seu saldo de gols. Caso você não tenha tanta confiança no João Paulo, eu indico outros 2 goleiros. O Matheus Cavicchioli, do América, que pega o Sport dentro de casa. Acredito que tem uma possibilidade de saldo de gols, como eu disse, o Sport cede muito saldo de gols ao longo do campeonato. E também por ser um jogo muito equilibrado, a América não está numa boa fase, o Sport também não está numa boa fase, pode ser um jogo bem aberto e o Matheus Cavicchioli pode se beneficiar disso fazendo muitas defesas. Outro goleiro que eu indico é o Daniel, do Inter, que pega o Juventude dentro de casa. Tem a possibilidade de saldo de gol, só que ele está um pouquinho valorizado. Então, se você pensar muito em cartoletas, esse pode ser um fator que afaste a ideia de escalar o Daniel do seu time. Mas eu acredito que ele é uma ótima escolha para essa rodada sim. Na lateral, eu escalei o Vinha do Palmeiras, já tem que escolher o companheiro dele, que era o Saravia.
E eu vou escalar outro jogador do Inter. Tem duas opções aqui, que é o Heitor, que vai substituir justamente o Saravia, 5,95 cartoletas, pega o Juventude dentro de casa, e uma opção mais acessível, mais barata, que é o Moisés, que está no meu banco de reservas, 4,22 cartoletas. Eu vou manter o Moisés no meu banco de reservas e vou optar pelo Heitor, porque o Heitor é um lateral que desarma bastante também, 20 desarmes ao longo do campeonato em 7 jogos, tem a possibilidade do saldo de gols, então por isso ele vai ser o companheiro do Vinha nas laterais. Bora escolher nosso segundo zagueiro para a rodada, lembrando que nossa primeira escolha foi o Bruno Mendes do Internacional, e às vezes vocês me perguntam, por que o Bruno Mendes e não o Vitor Cuesta? O Bruno Mendes é um zagueiro que gera mais scouts para o Cartola, tem um preço mais acessível, sem contar que o Vitor Cuesta é um zagueiro que depende muito do saldo de gols para pontuar bem, então por isso eu prefiro o Bruno Mendes. Na nossa segunda vaga, eu estou com dúvida entre 3 nomes. O primeiro deles é o Luan do Palmeiras, 7,20 cartoletas, pega o Atlético Goianiense fora de casa. Eu não vou escalar o Luan por enquanto por conta dessa incerteza do Palmeiras com relação ao time que vai enfrentar o Atlético Goianiense. Está numa sequência muito desgastante, envolvido com o Libertadores. Pode ser que o Palmeiras poupe alguns nomes, mas se o Luan jogar, eu acredito que seja uma excelente escolha para essa rodada. A minha segunda dúvida seria num zagueiro que estava justamente no nosso time, que é o Manuel. 6,57 cartoletas, pega o Grêmio dentro de casa, ele está bem desvalorizado, então pensando em valorização é uma ótima escolha, mas o Fluminense é o mesmo caso do que o Palmeiras, está envolvido com o Libertadores, a gente não sabe ainda se ele vai jogar, então por enquanto a gente não vai colocar o Manuel no nosso time, mas se ele for titular também, excelente escolha. A terceira dúvida, e por enquanto vai estar no meu time, é o Gil do Corinthians. 5,75 cartoletas, pega o Atlético Mineiro dentro de casa. O Atlético vai com o time reserva, tem um jogo difícil contra o Boca na terça-feira, então acredito que o Corinthians tem possibilidade de saldo de gols, sem contar que eu acho que é o principal motivo de eu estar escalando o Gil é a valorização. Está muito desvalorizado, fez -3 na última rodada, então precisa de muito pouco. Acho que negativando o Gil já começa a valorizar. Então, pensando em valorização, o Gil vai ser o meu segundo nome para a zaga. E agora vamos escolher o nosso quarto meia para a rodada. Lembrando que a gente alterou o nosso esquema para o 4-4-2, porque está muito bacana para escalar meia nessa rodada e está um pouquinho escasso de atacantes. Então, eu acredito que o 4-4-2 seja a melhor escolha para essa rodada. Os outros 3 meias que a gente já escalou no nosso time são o Edenilson do Inter, o Gustavo Scarpa do Palmeiras e o Arrascaeta do Flamengo. Tá pesado o nosso meio de campo. Claro, existe aquela preocupação com o Gustavo Scarpa, jogou todos os jogos, Palmeiras envolvido com o Libertadores, pode ser que ele seja poupado, mas a gente vai ter que acompanhar o noticiário até amanhã para saber quem vai ser poupado ou não. Por enquanto, o Scarpa está como provável, vai continuar no nosso time. A quarta vaga, a gente ficou muito em dúvida entre 3 jogadores. E os 3, coincidentemente, estão aqui um embaixo do outro. O Ederson do Fortaleza, o Rafael Veiga do Palmeiras e o Lima do Ceará. O Ederson e o Lima são jogadores mais regulares, desarmam bastante, chegam na frente para dar uma finalização, dar uma assistência, fazer até um gol. Eu acredito que pensando em regularidade, eles sejam a melhor escolha. O Rafael Veiga tem como determinante a valorização, está um pouco desvalorizado, e ele é o cobrador de pênaltis do Palmeiras. Então, se tem um pênalti para o Palmeiras ali e o Rafael Veiga jogar, ele vai ser o cobrador do Palmeiras. Por enquanto, eu vou escolher o Lima do Ceará. Tá um pouco difícil para valorização, porque ele foi muito bem na última rodada, mas ele é um jogador extremamente regular. A menor pontuação dele foi na 7ª rodada, quando ele fez 3 pontos, então dificilmente ele negativa, faz pouco ponto. Então, por conta disso, por conta da regularidade do Lima, ele vai ser a nossa quarta escolha para o meio de campo para essa rodada. E vamos escolher agora o companheiro de ataque para o Marinho, lembrando que vamos escalar apenas 2 atacantes nessa rodada. Temos 14,77 cartoletas disponíveis ainda, não temos cartoletas suficientes para o Gabriel do Flamengo e o Matheus Peixoto do Juventude. O Gabriel do Flamengo é um caso que eu expliquei no último vídeo, mas eu vou explicar novamente. Ele ainda não estreou no Campeonato Brasileiro. Quando um jogador não estreia no Campeonato Brasileiro ainda, ele vai acontecendo, já estamos na 12ª rodada, a pontuação que ele precisa para começar a valorizar vai só aumentando ao longo do campeonato. Nessa 12ª rodada,
o Gabriel precisa de cerca de 25 a 26 pontos para começar a valorizar. Então vamos supor que ele faça 1, 2 pontos, não vá muito bem, ele vai desvalorizar cerca de 5 a 7 cartoletas. Isso para um jogador é muita coisa. Então, para mim, não compensa escalar o Gabriel pensando no fator valorização. Se você não estiver ligando muito para cartoletas e pensando só no retorno técnico, talvez ele seja uma boa escolha para essa rodada sim. O companheiro de ataque do Marinho vai ser justamente alguém que vai enfrentar o Gabigol, que é o Gilberto do Bahia, 14,27 cartoletas. Eu tenho 3 motivos para escalar o Gilberto nessa rodada. Primeiro, está desvalorizado, então precisa de muito pouco para começar a valorizar. Segundo motivo é o fator histórico. Ele tem o costume de fazer alguns gols do Flamengo ao longo desses últimos anos, então pensando nesse fator histórico, o Gilberto eu acredito que seja uma boa escolha se você acredita muito nisso. E o meu terceiro motivo para escalar o Gilberto é a possibilidade do Flamengo poupar alguns jogadores pensando na Libertadores. Então a gente tem que ficar atento à escalação do Flamengo, acompanhar o noticiário aí para saber se o Flamengo vai poupar alguns jogadores ou não. Então, muito por conta disso, o Gilberto vai ser o companheiro de ataque do Marinho para essa rodada. E assim fechamos o nosso time para essa 12ª rodada do Cartola FC com João Paulo no gol, Vinha e Heitor nas laterais, Bruno Mendes e Gil na zaga, o meio-campo formado por 4 homens com Gustavo Scarpa, Lima, Edenilson e Arrascaeta, e o ataque formado por Marinho e Gilberto, comandados pelo Jair Ventura. Foi um time com um preço bastante acessível, 126,80 cartoletas. Nosso banco de reservas estão com João Carlos no gol, Moisés na lateral, Gabriel Lacerda na zaga, Juninho Valora no meio e o Pedro no ataque. Agora temos que escolher o nosso capitão. A gente vai manter o capitão no nosso esboço inicial por enquanto, que é pensando na regularidade. É o jogador que sempre arranca seus pontinhos. A menor pontuação foi 5 pontos. Então, por enquanto, o nosso capitão vai ser o Marinho dos Santos. Bora confirmar a nossa escalação. E agora é só torcer pela mitada nessa 12ª rodada do Cartola FC. É isso, galera! Muito obrigado pela sua companhia no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, peço para vocês se inscreverem no canal, compartilhem o vídeo com os amigos, deixem o seu like para o vídeo ser compartilhado para mais pessoas, deem sugestões, críticas e deixem os seus respectivos times nos comentários para podermos debater sobre essa 12ª rodada do Cartola FC. Bora mitar nessa rodada, pessoal! Muito obrigado pela companhia de vocês e até o próximo vídeo.